Vamos entender agora como configurar casas decimais nos campos de quantidade na tela de requisição pela produção. Tá? Então, na tela de requisição pela produção, nós temos alguns campos de quantidade. Tá? Tem a quantidade empenhada, a quantidade requisitada, o saldo do empenho, o saldo em estoque do produto aí do empenho e a quantidade a requisitar. Tá? Então, a partir da versão 1825, nós melhoramos o tratamento das casas decimais nesses campos de quantidade. Isso teve impacto lá na tela de requisição pela produção. Tá? Agora é possível configurar a quantidade máxima de casas decimais que será utilizada pelo sistema para exibir as informações de quantidade nessa tela. Tá? A configuração geral que está sendo utilizada para definir isso é essa daqui. Quantidade de casas decimais que serão utilizadas no cálculo da quantidade. E a nossa recomendação é que você configure esse campo com a precisão máxima que você acha importante ter nos campos de quantidade na tela de requisição pela produção. Tá? Então é importante pensar aí nos produtos da sua empresa que são requisitados, né, para a produção, pensar aí nas unidades de medida que são utilizadas nesses produtos, tá? Quilos, gramas, peça, e caso haja necessidade de requisitar quantidades fracionárias, né, você pensar qual é a precisão máxima que é importante para a sua empresa, né, dentro da realidade da sua empresa, para fazer essa requisição lá na tela de requisição pela produção. Tá? Em nossa base de treinamento, como exemplo, nós utilizamos 3 casas decimais. Tá? Então definimos essa configuração com 3 casas decimais, conforme a imagem aí apresentada no nosso artigo. Tá? E após fazer essa configuração, nós podemos criar uma nova ordem de produção, acessar lá a tela de requisição pela produção e entender, né, como que o sistema vai se comportar, tá? Como que o sistema vai se comportar aí na exibição aí dessas casas decimais. Aqui está uma imagem aí da tela do sistema, e nessa imagem é possível observar que todos os campos com quantidade inteira estão sem casas decimais e todos os campos com quantidade fracionária estão com a precisão máxima de 3 casas decimais. Tá? Então esse é o padrão do sistema. Tá? Então o sistema ele tem inteligência para não apresentar casas decimais de forma desnecessária. Então se eu tenho uma quantidade inteira, né, não há necessidade de apresentar aí as 3 casas decimais, na vírgula 000, porque é uma quantidade inteira. Tá? E o sistema também só apresenta as casas decimais até a sua necessidade. Tá? Então, se eu tiver uma quantidade, por exemplo, 20,2, eu não preciso apresentar 20,200, né, com a precisão de 3 casas, porque esses zeros à direita eles não são relevantes. Né? Então, posso apresentar só 20,02. Tá? Ok, então antes de seguir aqui no artigo, vamos na nossa base de treinamento. Tá? Primeiramente ali na configuração geral, vamos mostrar aí essa configuração. Tá? Aí eu vou, para facilitar a localização aqui, eu vou copiar aqui o nome da configuração, vou pressionar aqui Ctrl F e vou colar aqui para achar mais fácil aí a configuração geral. Então tá aqui, olha, a configuração geral, quantidade de casas decimais serão utilizadas no cálculo de quantidade, está com o valor 3, tá? Na nossa base de treinamento, ok? E aí, para simular, eu vou na tela de ordens aqui, eu vou criar uma ordem rapidamente aqui, vou criar uma nova ordem aí para o produto bobina sacola plástica. Tá? Essa é uma ordem, tipo de ordem extrusão, quantidade de 100 kg para o dia 7 de novembro. Vou gerar aqui a minha ordem. Ok, ele deu uma validação aqui do campo ordem, deve ser único, tá? Então a nossa configuração geral aqui ela está desincronizada aqui, tá? Interessante ter dado essa
essa validação aqui que a gente pode aproveitar aí para mostrar aqui uma outra configuração, tá? Então eu vou mostrar aqui, olha, eu tenho aqui na seção de ordem de produção, eu tenho essa codificação automática habilitada, tá? Então o próximo número de ordem aqui que vai ser gerado pelo sistema é o 16, tá? Eu já configurado aqui, eu já tenho uma ordem com esse código criado, e por isso o sistema apresentou aquela validação ali, tá? Então vou trocar aqui para 17, ok? Vou salvar aqui a minha configuração geral, tá? No dia a dia essa configuração ela não precisa ser feita, tá? E agora eu vou já tentar salvar aqui a minha ordem, ok? O sistema salvou aqui a ordem, tá? Então a ordem foi criada aqui com o código OS 00017-001, ordem de extrusão para fabricar 100 kg da bobina sacola plástica para dia 7 de novembro de 2018, código SA1, ok? Essa ordem já está liberada, tá? Eu vou acessar aqui a tela de requisições pela produção dessa ordem, vou carregar aqui os empenhos, tá? E aí perceba que nos campos de quantidade, olha, a quantidade empenhada, quantidade requisitada, saldo do empenho, saldo em estoque e quantidade a requisitar, que ou as informações de quantidade são apresentadas como números inteiros, né? Ou no máximo com 3 casas decimais, que foi a configuração que nós fizemos lá na configuração geral, né? Então aqui o saldo em estoque aí dessa matéria-prima aqui, MP1, polietileno de alta densidade, ele está 619,512 quilos, tá? Então com 3 casas decimais, respeitando aí a quantidade máxima que foi definida na nossa configuração geral, ok? Voltando aqui para o nosso artigo, tá? Para entender melhor o tratamento do sistema e para quantidades fracionárias, a gente pode fazer um exemplo, tá? Requisitando um produto dessa ordem de produção. Pode ser o produto aí somente do primeiro empenho, que seria MP1, com uma quantidade fracionária com mais de 3 casas decimais, tá? Posso até requisitar uma quantidade com 4 casas decimais. Aqui no nosso artigo a gente deu exemplo com a quantidade 10,4921. Aqui tem a imagem da tela aí, simulando aí a digitação desse valor aqui, tá? Na tela de requisição pela produção. E aí, após salvar a requisição pela produção, podemos carregar os empenhos novamente na tela e avaliar que os campos de quantidade do empenho do produto MP1, tá? Eles se modificaram, né? Agora o sistema vai estar apresentando aí os campos de quantidade, alguns campos de quantidade com 3 casas decimais, mas respeitando sempre aquele limite máximo de 3 casas decimais que foi definido na configuração geral. Tá? Então é possível observar, né, que mesmo fazendo a requisição com uma quantidade de casas decimais acima de 3, né, o sistema ele considera aí, esse limite máximo de 3 casas decimais definido para apresentar as informações de quantidade na tela e para fazer novas sugestões de quantidade a requisitar. Tá? A gente pode fazer esse exemplo aí na nossa base aqui de treinamento, tá? Acessei aqui a tela de requisição novamente, carreguei aqui os meus empenhos, tá? E aí eu vou requisitar só o primeiro empenho aqui, tá? Não vou encerrar ele, tá? Só vou requisitar ele e vou requisitar aqui com uma quantidade fracionária, tá? Posso copiar aí a quantidade que foi utilizada aqui no nosso artigo. Então vou requisitar aqui a quantidade 10,4921, tá? Vou clicar aqui no botão salvar e permanecer na tela.
Ok, tá, o sistema requisitou o material, somente o primeiro empenho, né, que eu pedi para requisitar. O sistema já recarregou aqui os empenhos, né, na tela após essa requisição, e aqui eu já consigo ver como que a configuração de no máximo 3 casas decimais impactou aqui na apresentação dos resultados da tela, né. A minha quantidade empenhada continua 20 kg. A minha quantidade requisitada, veja que ela foi, o valor foi truncado, né, para 3 casas. Então tem aqui o valor de 10,492, nós requisitamos 10,4921, né, mas o sistema ele truncou aqui o valor em 3 casas. Aqui no saldo do empenho também eu estou apresentando a informação com truncada, com 3 casas decimais, 9,508 quilos. O saldo em estoque ele está agora nesse momento 609,02. Então perceba que aqui o sistema ele utilizou 2 casas. Por que ele utilizou 2 casas? Porque a terceira casa não é relevante aqui para esse caso aqui, tá? A terceira casa seria um valor zero aqui, então o sistema ele tem essa inteligência para eliminar as casas decimais que não são relevantes. E a minha quantidade a requisitar sugerida pelo sistema, né, para completar aí a quantidade empenhada, ela agora é 9,508. Tá? Então perceba que também a quantidade a requisitar sugerida pelo sistema ela está respeitando aí as 3 casas decimais que foram definidas aí na configuração geral, ok? Voltando aí para o nosso artigo, tá? Então, novamente aí, só para ficar claro, então todos os campos com quantidade inteira estão sem casas decimais e todos os campos com quantidade fracionária estão com a precisão máxima de 3 casas decimais. A gente conseguiu observar isso aí no nosso exemplo, feito aí na base de treinamento. Aqui no artigo a gente só detalha um pouquinho mais como que é feita essa apresentação aí das 3 casas, né? O sistema ele trunca os valores, tá? Então aqui no artigo a gente está documentando aí como que foi feito esse processo aí para os 3 campos, tá? A quantidade requisitada, o sistema truncou aí o valor de 10,4921 para 10,492. O saldo do empenho 9,5089 foi truncado para 9,508. O saldo em estoque, né, nesse exemplo aqui no artigo, ele estava como 659,5129, aí ele foi truncado para 659,512 na terceira casa. E a quantidade a requisitar, no exemplo aqui do artigo, seria 9,5089, ela foi truncada para 9,508. Tá? Então, apenas para enfatizar, aí, todos os valores eles foram truncados para a quantidade de casas decimais configurada, definida na configuração geral.